431, vamos todos aprender. Vamos começar a cantar pela primeira vez e vamos cantar durante todo o mês de agosto. 431, sim, glória haverá no final. Próximo hino que vamos cantar. Be
bom, um dia de santo, um dia glorioso em que nós vamos encontrar quando chegarmos lá. Vamos cantar o hino 561 no Celeste Lar Glorioso. Que assim seja. Vamos aguardar o início da escola sabatina. A direção da Escola Sabatina quer dar as boas-vindas a todos os irmãos e irmãs, visitas, amigos, que se sintam bem na casa do Senhor, porque nós conhecemos o texto que diz: alegrei-me quando... Amém.
Alegremos-nos, pois, na presença de Deus, na presença uns dos outros, e louvemos ao Senhor todo o nosso coração com o hino 360. Fixar os olhos no Mestre foi para Paulo uma experiência tremenda, cegueira seguida de extraordinário acuidade espiritual. Passamos nós também fixar os nossos olhos com Cristo, agora e sempre, ao entoar o hino, fixa os teus olhos no Mestre. Convidamos a todos que puderem ajoelhar para orarmos ao Senhor. Amoroso Pai que estás nos céus, eis-nos aqui, Senhor, na tua manhã de sábado, para te louvar, para te honrar e também, Senhor, para aprender mais da tua palavra. Te pedimos, Senhor, que efetivamente a tua palavra possa ter um lugar especial nos nossos corações. E aquilo que aprendemos com as experiências dos nossos antepassados sirva para nos vincular cada vez mais perto de ti. E assim como teus filhos, Senhor, embora com dificuldades neste mundo, porque estamos em terreno hostil, como teus filhos possamos efetivamente continuar a vida que nos darás enquanto estivermos nesta terra, mas vivendo sempre com a alegria e com a esperança da salvação e com a vida eterna que tu tens para dar a cada um de nós. Abençoa, Senhor, todo o teu povo, abençoa todos aqueles que aqui se reúnem esta manhã, que o teu Santo Espírito possa interiorizar-se nos nossos corações e assim, Senhor, nós possamos sair daqui mais felizes. Abençoa todo o teu povo e abençoa de uma forma especial aqueles que vão ter uma intervenção direta nos serviços da tua igreja.
que todos possam ter o mesmo propósito, honrar e louvar o teu santo nome. Guia-nos em tudo, é que humildemente peço por Jesus Cristo. Amém. Como em toda e boa escola, nós aprendemos lições. E a escola sabatina, ela ensina lições bíblicas. E uma das lições que nós vamos aprender desse livro tão precioso é sobre o louvor. A música, o louvor, ele está relacionado, muitas vezes, com momentos alegres. As pessoas estão felizes, as pessoas cantam. Mas há duas situações na Bíblia muito interessantes, em que essas pessoas não estavam tão assim felizes, mas louvaram. E vamos aprender. Está em 2 Crônicas, a primeira lição, no capítulo 20, abra sua Bíblia, por favor, 2 Crônicas, no capítulo 20. Eu vou resumir rapidamente a história desse capítulo, porque a gente vai se ater só em 3 versículos. É uma história bem conhecida, os irmãos sabem que Josafá, como um rei, naquela altura de Judá, estava preocupado, porque ele recebeu ali uma notícia de que vinha grandes exércitos contra Judá. Então ele reuniu todo o povo, apregoou um jejum, orou ao Senhor, o espírito de profecia foi manifestado no meio do povo, mas algo interessante foi o que ele fez no verso 21. Acompanhem comigo no verso 21 de 2 Crônicas, capítulo 20. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Verso 22. E quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os de montanhas de Seir, que vieram contra Judá. E foram desbaratados. No verso 24. Nisso chegou Judá à atalaia do deserto. Olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. Foi um momento de alegria aqui para que essas pessoas, para que esse rei pedisse para que os cantores louvassem a Deus? Não era. Era um momento de muita tensão, era um momento de preocupação, era um momento de medo que eles estavam vivendo, porque o exército deles era pequenino, em vista do que ia a sobrevir sobre eles. Mas eles cantaram, eles louvaram o nome de Deus. Vamos para uma outra situação bem conhecida também, no Novo Testamento, que está no livro de Atos, no capítulo 16, verso 25 e 26. Atos 16, versos 25 e 26. Uma outra situação, nada festiva, nada alegre, em que duas pessoas louvaram o nome de Deus. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E o que aconteceu? E, de repente, sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões a todos. O que nós aprendemos aqui com essas duas histórias que estão na Bíblia, esses dois momentos que não estão aqui por acaso? Que quando nos sobrevém uma situação de medo, que quando nos sobrevém uma situação de tensão, ou mesmo de muita tristeza, de decepção, aqui eu tenho uma lição para que eu coloque em prática. Aqui eu tenho um instrumento de Deus para me ajudar a superar essa situação. Cantar. Tão simples quanto isso. Pegar o inário, abrir o inário, que infelizmente, muitas vezes a gente só se lembra dele quando vem para a igreja. É pegar o inário, um grande instrumento de Deus, para as nossas mazelas diárias, abri-lo e cantar. Cantar hinos. E antes de me ater a essas histórias que são, sem dúvidas, claras e diretas, que me ensinam essa lição, eu tenho uma amiga que já tinha aprendido isso há muito tempo. E todas as vezes que nós estávamos conversando, e eu expunha a ela alguma situação não tanto assim boa, feliz, ela dizia assim: canta um hino número tal, tal, tal e tal. E eu ficava assim.
E eu ia e fazia o que ela tinha falado. Abria o inário e ia cantar. Logo, logo, eu já estava melhor. Logo, tudo aquilo que estava na minha mente se dissipava. Amém? Sabe, irmãos, muitas vezes nós estamos a sofrer situações porque nós queremos. Nós temos que admitir isso. Porque nós temos tudo a nosso favor para nós sermos pessoas felizes e bem resolvidas na nossa vida. No capítulo desse livro, Ciência do Bom Viver, no capítulo Cura Mental, tem um trecho que a irmã White comenta sobre esse assunto, que ela fala assim: quando tentados, em lugar de dar expressão aos nossos sentimentos, ergamos pela fé um hino de graças a Deus. O canto é uma arma que podemos empregar sempre contra o desânimo. Ao abrirmos assim o coração à luz da presença do Salvador, teremos saúde e a sua bênção. É difícil, irmãos, porque quando a gente está triste, parece que a gente quer ficar triste. Não quer falar com ninguém, não é? Quer ir para o quarto, mas só que isso não nos traz saúde. Isso pode ser um início de uma doença, de uma depressão, se calhar. Mas se nós seguirmos orientações de Deus, Senhor, eu não quero cantar, mas o Senhor me ensina que nesse momento eu devo cantar. Então eu abro o inário. E não é qualquer música, não é qualquer hino, irmãos. São os hinos do inário. São hinos realmente que vão ministrar ao meu coração a cura que eu preciso naquele momento. E começo ali a cantar e as coisas começam a mudar. Muitas vezes, no nosso dia a dia, em casa, numa chatice com o cônjuge, alguma coisa com o filho, as nossas situações de seres humanos que nós temos, nós sabemos disso. Você pensa assim, quando ele chegar eu vou conversar, e nós vamos discutir, e as coisas não podem ser assim. Aí, antes de você tentar fazer isso, pôr em prática, pega o inário e vai cantar. As coisas mudam. Você pode até conversar, mas o ímpeto da conversa, ali o momento, será outro. Porque você experimentou o prazer da presença de Deus através dos hinos e depois as coisas ali se resolvem de forma com que os anjos e a atmosfera celestial está presente no nosso lar. Que o Senhor nos ajude a colocar isso em prática no nosso dia a dia. Porque de nada vale nós conhecermos a palavra, mas não experimentarmos a palavra. Ora, meus irmãos, chegamos ao momento especial da Escola Sabatina. Como todos sabem, nós programamos este verão de uma forma que procuramos que seja interessante para a Igreja, convidando membros de outras igrejas para apresentar a Escola Sabatina. Mas vou-vos dizer o seguinte: ao estudar esta lição e ao refleti-la, eu cheguei à conclusão, pode haver outras situações semelhantes, mas há uma palavra que o mundo hoje utiliza muito, que é o sensacional. E eu vou aplicá-la a esta conversão. Para mim, é a conversão mais sensacional que eu conheço de um cristão para o cristianismo, que é a situação de Saulo. Não vou ser eu a passar a lição. Convidámos o Rubem Fernandes, ele pode ir subindo. Ele vai ter o privilégio de vos apresentar a palavra de Deus, e isso é sempre um privilégio. Gostaria de lhe dizer que ele, se necessário, pode tirar o casaco, porque eu sei que ao fim de um quarto de hora, provavelmente, eu não sei se ele for como eu, ele ficará todo molhado. Portanto, está muito calor cá dentro, mas faço votos para que o calor que se manifesta fisicamente se transforme no calor espiritual, que é o estudo desta palavra com a apresentação do Rubem Fernandes. Portanto, a eles, a vossa atenção, vamos colaborar com a Escola Sabatina, é uma lição muito importante e vamos então todos dar-lhes a palavra. Ele terá 35 minutos para trabalhar, portanto, nós depois subiremos à mesa e poderás rematar a lição, ok? Boa lição, até já. Bom dia a todos. Espero que todos estejam felizes. Estamos aqui juntos e de juntos podermos partir o pão da vida. Eu, antes de começar propriamente com a lição, queria lançar um pequeno desafio aos irmãos. Pode ser? Estou autorizado? A mesa da Escola Sabatina autoriza-me? Sim? É o seguinte. Como o irmão disse, esta conversão de Paulo realmente é uma história extraordinária.
e vamos tentar analisar um pouco mais profundamente esta história. Mas eu queria fazer algo que não sei se vou conseguir, mas vamos tentar. Vamos tentar resumir esta lição em 10, 15 minutos. Pode ser? E quando terminarmos de resumir esta lição, vamos analisar o que é que há nesta lição que pode ser aplicado hoje na minha vida. Pode ser? Sim? Nós vamos ver a história assim um pouco mais rapidamente, focando nos pontos principais, vamos analisar a lição toda, mas depois vamos nos concentrar no contexto histórico de porquê que algumas coisas aconteceram e pegar nesse contexto histórico e aplicar hoje na nossa vida, para percebermos o que é que Deus nos quer ensinar com esta história hoje. Vamos então? Então, antes de começarmos e de abrirmos a palavra de Deus, eu convidava a todos os irmãos a se levantarem e vamos pedir a bênção de Deus e a presença do Espírito Santo ao lermos a sua palavra. Vamos orar. Ó bom Pai que estás nos céus, prometes na tua palavra, Senhor, que se estivermos reunidos em teu nome, tu estarás no meio de nós, Senhor. E por isso invocamos perante ti esta promessa para que te faças sentir neste momento aqui, que possas abrir o nosso coração à tua mensagem e que ela realmente possa fazer uma diferença na nossa vida, Senhor. E possamos aceitar o teu Santo Espírito no nosso coração e possamos realmente, Senhor, nos apegarmos a ti conforme Paulo se apegou a ti, bom Pai. É aquilo que te pedimos neste momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Eu convidava a todos a abrirmos a Bíblia em Atos, capítulo 26. Penso que todos os irmãos leram estes versículos, mas vamos revê-los rapidamente. Em Atos, capítulo 26, Paulo apresenta um grande sermão. Que sermão é este? É o seu testemunho pessoal. Como sabem, a nossa melhor mensagem que podemos dar é, de facto, o nosso testemunho pessoal. E nós sabemos que Paulo era um judeu helenista. O que é que isto quer dizer? O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nasceu em Jerusalém, é isso? Nasceu exatamente numa terra estrangeira. E então ele teve uma educação e ele era cidadão romano, era judeu, conhecia várias línguas, era uma pessoa bastante bem, o quê? Educada. É interessante que ele, apesar de ser helenista, tornou-se um fariseu ortodoxo. O que é que isto quer dizer? Era ultra conservador nas leis dos judeus, certo? Ele próprio diz, por exemplo, se lemos no capítulo 26 e a partir do versículo 9, até que ponto ele era conservador e zeloso nas suas obras. Reparem, versículo 9, eu também estava convencido de que contra o nome de Jesus de Nazaré devia fazer o quê? Todo o possível. Era ele um fariseu dedicado ou não? Levava ele a sério aquilo que ele acreditava? Perfeitamente. Versículo 10. E foi por isso que eu fiz em Jerusalém, tendo recebido a autoridade dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, obriguei-os a blasfemar, e, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Temos aqui um homem um bocado complicado. Ou não? O que é que vocês acham?
Um homem extremamente zeloso. Sim, pediram a palavra? Nós vamos tentar perceber um pouco mais porque é que Paulo era assim tão zeloso. Reparem, vamos rapidamente. Filipenses capítulo 3. Vamos rapidamente ao livro Filipenses, no capítulo 3. Deixa-me ver se encontro o versículo. Sim. Já que estamos a falar de Paulo, nas suas próprias palavras, Filipenses 3,5 diz assim: circundado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei, fariseu. Mas o que para mim era lucro, considerei-o perda por causa de Cristo. E, na verdade, também por perda de todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas estas coisas, e as considero refúgio. Para quê? Para que possa ganhar a... Estas palavras já são mais tarde, mas agora reparem bem, no versículo 9, deixa-nos aqui uma pista muito importante para nós percebermos o zelo de Paulo. Olha o que diz. E achando nele, não tendo justiça própria, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Existia uma doutrina pilar para que os fariseus se comportassem como se comportavam e para que Paulo perseguisse como perseguia os cristãos. E encontra-se aqui no versículo 9. Qual é esta doutrina? Sabem? Conseguem perceber aqui neste versículo? Era a justificação pelas obras. Esta doutrina é a que estava na mente de um fariseu ortodoxo. Eu tenho que fazer para merecer a salvação. E eles tinham leis muito estranhas. Nesta semana estava a ler no Diário das Nações, em que há um comentário que fala de uma das leis que eles tinham, que era o Corban. Sabem o que era o Corban? Um fariseu ortodoxo podia não honrar os seus pais, seu pai e a sua mãe. Podia até deixá-los morrer à fome e ser considerado justo, desde que dissesse Corban. Sabem o que é que isto quer dizer? Corban quer dizer assim: eu dedico tudo o que eu tenho ao Senhor. O que é que se queria dizer? Se queria dizer que ele, segundo a lei, estava autorizado a não ter que partilhar nada do que possuía com ninguém. Não tinha que ajudar os pobres, não tinha que ajudar a família, podia os pais e a mãe estarem a morrer à fome e ele estava justificado pela lei, porque disse Corban, então não tinha que ajudar os pais. Faz alguma lógica? Acham que tem alguma lógica? Não tem. Porquê? Porque nós acreditamos na justificação pela fé. Mas a justificação pelas obras leva a situações um pouco estranhas. E leva um homem tão zeloso a quê? A matar outros para proteger o quê? Esta lei que era a justificação, que promovia a justificação pelas obras. Percebemos este bocado? Vai ser importante para nós percebermos um pouco mais à frente. Vamos agora para trás, novamente para Atos. E vamos abrir então em Atos 9, para vermos rapidamente então a conversão de Paulo. Vamos ler o versículo 1, diz assim: 9:1. Saulo, aqui ainda se chamava Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. O que é que este texto nos leva a pensar do estado de espírito de Paulo, neste caso de Saulo? Repara bem que diz,
respirando ainda ameaças e morte. O que é que vos leva a pensar isto? Estava ele calmo? Estava ele pacífico? Estava ele com a sua consciência tranquila? O que é que vocês acham? Ele estava enraivecido. E ele estava, permitam-me dizer, numa tremenda luta interior. Porquê? Porque, por um lado, ele queria destruir todos aqueles que ameaçavam a fé ortodoxa. Certo? Mas, por outro lado, o que é que estava a acontecer no seu coração? Quem é que estava lá no seu ouvido a dizer qualquer coisa? O Espírito Santo. Sabem que é interessante que Ellen White diz que quando Cristo estava nesta terra, os fariseus que o acusavam de expulsar demónios pelo poder de Satanás sabiam que o poder dele era divino. Mas algo os levava a dizer aquelas coisas e a ser contra Jesus, e a ser contra, como vimos há 2 semanas, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, todos os outros apóstolos, e agora vemos Paulo exatamente nesta mesma situação. Certo? Mas aconteceu algo extraordinário, porque reparem, nós vemos ao longo deste versículo que ele conseguiu o que queria, ia a Damasco fazer a sua missão. A caminho de Damasco, o próprio Jesus Cristo apareceu a ele. E algo extraordinário aconteceu, porque reparem, Paulo, quando foi ter com os líderes da sinagoga, sabia ou não ele o que queria? Era ele ou não um homem determinado? Melhor assim. Era um homem determinado. Tinha uma missão, queria executar essa missão. Certo? Quem é que lhe pediu para fazer esta missão? Foi ele que foi ter com os sacerdotes, certo? Isto era a visão dele. Eu quero destruir os cristãos. Quando no versículo 4 nós vemos as palavras Saulo, Saulo, porque me persegues? No relato que Paulo dá mais à frente sobre esta situação, ele diz-nos quais foram as palavras que ele respondeu a Jesus. Quais foram? Senhor, o que faço? Notam aqui alguma diferença? Um homem obstinado sabia exatamente o que queria e de repente aproximou-se de Cristo, viu Cristo, ouviu a palavra de Cristo e o que é que ele a seguir ficou? Sabia ele o que é que havia de fazer aqui? Qual foi a reação dele? Senhor, o que é que eu faço agora? De onde é que ele precisava de receber como fonte de informação do que fazer? De quem? Vemos aqui uma diferença? Sim? Pediram uma palavra? Essa experiência com Jesus, ele ficou sem argumentos de facto para seguir a sua doutrina. Ele ficou por terra, ele ficou sem bases e então não tinha outra razão senão virar-se para o próprio Jesus e dizer: Senhor, o que queres que eu faça? Porque eu até aqui tenho pensado estar a fazer bem, tenho feito aquilo que em zelo mais me é apropriado, se não é aquilo que é a tua vontade, o que é que eu vou fazer? Era a reação dele em toda a sua sinceridade. E assim ele é transformado da mesma maneira. Então nós vemos um homem que era um apóstolo do Sinédrio, que de repente se transformou, não foi no dia para o outro, mas este foi o ponto que marcou, se transformou num apóstolo de Jesus Cristo. Mas, para haver essa transformação, teve que haver uma transformação também no próprio coração de Saulo Paulo, certo? Teve que se transformar de Saulo para Paulo. O que é que vocês acham
que era mais difícil, ele não foi o único fariseu que se converteu, certo? Não foi o único, houve mais. Embora a maior parte deles não se convertessem. Qual era a maior dificuldade que os fariseus tinham para aceitar este novo evangelho? Qual era a maior dificuldade? Alguém sabe? Jesus como Messias, muito bem. Porquê? Muito bem. Temos um argumento válido, porque a morte que Jesus teve, segundo Deuteronômio, era uma maldição. E como é que alguém, maldito por Deus, poderia ser o Messias? Sim, ali atrás. Ele reconheceu, ou começou a reconhecer, que o que estava a fazer era o serviço de Satanás e nunca a favor de Cristo. Porque ele pertencia ao grupo que mandou crucificar Jesus. E quando ele disse, dura para ti recalcitrar contra os aguilhões, ele percebeu que estava a lutar contra o próprio Cristo que julgava estava a defender. Ele percebeu exatamente que aquela voz que ele ouvia, constantemente lhe trazia à memória aquilo que aconteceu na morte de Estevão. O que aconteceu na morte de Estevão? Reparem na diferença. Estevão estava a ser apedrejado e estava calmo, pacífico, e a dizer o quê? Não lhes imputes este pecado. E vemos o espírito de Paulo. Qual era o espírito de Paulo? Enfurecido, enraivecido, tentar matar e destruir. Temos aqui uma diferença ou não temos? E ele olhou e viu o rosto de Estevão a se resplandecer. É possível nós vermos o rosto de alguém resplandecer e pensar, é perfeitamente normal, uma pessoa, normalmente antes de morrer, o rosto resplandece. É possível isto? Alguma coisa se passava ali, não é? E estas coisas iam trabalhando na mente de Paulo. E por isso, Cristo lhe diz isso, que o irmão acabou de citar e muito bem, que se refere a esta luta espiritual de Paulo. Paulo não só estava a lutar contra os cristãos, mas estava a lutar contra o Espírito Santo no seu coração. Muito bem. E agora, e nós? Eu queria-vos fazer uma pergunta. Porquê é que os fariseus, quer com Cristo, quer com os apóstolos, ficavam tão enfurecidos por este Evangelho da justificação pela fé em Cristo, em vez da justificação pelas obras? Porquê? O que é que isto punha em causa às tradições do povo judaico e dos fariseus? Sim, irmão. Porque durante centenas de anos, Satanás conseguiu dar a volta ao verdadeiro povo de Deus, transformando todas as coisas para que eles não reconhecessem o Jesus, quando veio, não foi reconhecido por eles, porque eles pensavam que o Jesus ia para o trono e Jesus foi para uma manjedoura. E Jesus veio para padecer e sofrer para salvar a humanidade. E eles nunca compreenderam isso, porque quando o diabo toma conta da vida das pessoas, ele transforma tudo contrário à vontade de Deus. E a menos que a pessoa se arrependa e se volte para Deus, a pessoa está completamente perdida se não houver um arrependimento. Satanás faz essa missão. E ainda hoje, meus irmãos, ele usou o mundo que temos, que cada vez está pior, ele usa o mundo para tentar destruir a Igreja de Cristo na Terra. Sabiam que para um fariseu, as suas tradições, as suas cerimónias, os seus rituais, eram mais importantes do que a lei de Deus? Por exemplo, quando os fariseus criticaram os discípulos por não lavarem as mãos antes de comer, para eles aquilo era um escândalo. Porquê? Porque havia uma lei que dizia
que um judeu tinha que fazer um ritual de purificação antes de uma refeição. E para eles isso era muito mais importante do que o Evangelho eterno, do que os mandamentos de Deus. Todas aquelas tradições, todos aqueles rituais, estavam ou não a ser postos em causa pelo Evangelho eterno de Jesus Cristo? Sim? Ficariam eles todos invalidados se Cristo fosse o Messias? Deixaria de fazer sentido a ortodoxia dos fariseus? Deixaria totalmente de fazer sentido ou não? Então reparem bem. Outra coisa que acontecia era o posto, a posição daqueles homens estaria em causa ou não se eles aceitassem este novo Evangelho? Então reparem, há aqui uma diferença muito importante. Por um lado vemos pessoas que aceitaram o Evangelho eterno e que deixaram de pôr eu em primeiro lugar e passaram a pôr quem em primeiro lugar? Deus e os outros. Foi isto que aconteceu com os discípulos ou não? Por exemplo, durante 3 anos e meio eles andavam com Cristo. Porquê que eles andavam com Cristo? Qual era o principal objetivo dos discípulos? Exatamente. Era um ser o ministro da cultura, o outro ser o ministro da economia, o outro... Era isto ou não era? Certo? Então o objetivo deles era o quê? Cristo morreu, ressuscitou, teve 40 dias nesta terra. Vamos ler Atos capítulo 1. Rapidamente. Reparem, Cristo morreu, ressuscitou, teve 40 dias com ele, estava pronto para ascender aos céus e diz, Atos capítulo 1, versículo 6, aqueles que se haviam reunido perguntavam, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Qual era a preocupação ainda deles? O que era? 10 dias depois, o coração destes homens mudou totalmente. Mudou ou não mudou? No dia do Pentecostes, eles deixaram de se preocupar com quem? Eles foram presos, Pedro e João, como vemos há 2 semanas, foram presos, saíram da prisão todos contentes. Porquê? Contentes por estarem a sofrer pelo Evangelho eterno. A preocupação deles era quê? Fazer a missão de Deus e pregar aos outros porque amavam Deus em primeiro lugar e aos outros como a si mesmos. Certo ou não? Por outro lado, temos os fariseus. Os fariseus ouviram o mesmo Evangelho. Mas o que é que eles pensaram? Realmente, Cristo tem poder divino. Realmente, Pedro e João faziam milagres pelo poder divino. Realmente, Paulo teve uma conversão divina. Então, por que é que eles perseguiam? Porque a sua posição estava a ser posta em causa. Então, qual é a diferença? Eles amaram em primeiro lugar a quem? A eles próprios. Concordam comigo, irmãos? Sim? Quem é que inventou esta doutrina de amar a mim próprio mais do que a Deus e do que os outros? Aonde? No céu. Foi assim que o pecado começou. E ainda é assim hoje que o pecado continua. Porque enquanto nós, tu e eu, pomos o eu em primeiro lugar, como é que vão ser as nossas ações? Como é que vão ser as nossas obras? Vão ser nosso próprio egoísmo. Então concordam comigo que a diferença entre aqueles que ouviram a mesma mensagem e aceitaram e aqueles que não aceitaram foi esta. E reparem que esta é a diferença entre a justificação pelas obras e a justificação pela fé. Porque na justificação pelas obras eu sou justificado por aquilo que eu faço. Na justificação pela fé, não. Há uma vez eu posso ser justificado pelo que eu faço?
Eu posso ser justificado porque eu acredito que aquilo que Jesus Cristo fez por mim me pode dar acesso à salvação. E se nós acreditamos nisto, então nós temos que, o quê? Viver isto. Ou não? Todos nós sabemos isto. Isto não é novidade para ninguém. Certo? Sabemos isto? Sim. Há alguma vantagem para nós ter conhecimento intelectual da verdade e não a pôr em prática na nossa vida? Então eu quero que façamos uma pergunta a nós próprios. De que lado nós estamos? Somos nós fariseus ou somos nós verdadeiros cristãos? É possível eu estar na igreja, ser membro batizado há 10 anos, há 20 anos, 30, 40, não importa. Estar aqui e ainda não ter entregue completamente o meu coração a Deus? Posso eu estar aqui hoje e ainda não ter negado o meu eu e deixar com que Deus sobressaia em mim? Se nós fazemos isto hoje, aqui na igreja, nós somos fariseus ortodoxos. Continuamos a acreditar na salvação pelas obras. Será que isto é uma realidade na minha vida? Será que eu já me converti como Paulo se converteu? O que é que acham que é pior? Ser frio, quente ou morno? Sabem o que é que isto quer dizer? Nós temos que nos decidir, irmãos. Nós não podemos estar aqui e não ter o nosso coração completamente entregue ao Senhor. Sim, irmão, força. É para acrescentar aí um pouco que esta lição nos veio mostrar que, por exemplo, vemos o exemplo de Paulo, em que ele perguntou quem é que estava a falar com ele quando caiu abaixo do cavalo, não é? Mas depois não perguntou mais nada, ele só disse: que queres que eu faça? E se calhar nós fazemos muitas perguntas antes de nos pormos à mercê de Jesus Cristo. É isso só que eu queria acrescentar. Exatamente, irmão. Porque nós... Sim, alguém pediu a palavra? Sim, aqui o irmão. Tem microfone. E nós sabemos perfeitamente de que existe uma entidade máxima nesta terra que defende exatamente a salvação pelas obras, baseado nos dogmas e nas tradições, e continua exatamente sempre, eu não sei se isto está a funcionar, e continua sempre exatamente nessa senda, sem haver grandes correções. E isso, não há dúvida nenhuma de que por arrastamento, infelizmente, é o que estava o irmão a dizer, estar batizado há 20, 30, 40, não interessa, manter-se muitas vezes sintonizado com a onda geral. Esse é o grande dilema, é o nosso grande problema. Não há dúvida nenhuma de que se não houver uma conversão, eu diria até uma reconversão forte, não há dúvida nenhuma de que nós podemos correr grandes riscos, porque temos mais responsabilidades do que tem todo o resto do povo que nos rodeia. Exatamente, irmão. Pediram também a palavra, um bocadinho mais atrás. No meio de toda esta lição, nós deveríamos nos lembrar daquela passagem que Jesus apresentou do fariseu e do publicano. Porque o outro, enquanto olhava para si, dizia: eu não sou igual àquele, eu não sou como o outro, eu também não sou como aquele, eu sou bom, eu faço tudo, eu cumpro tudo, eu sou o melhor que aqui está na igreja. Enquanto o publicano não olhava para os outros e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Nós muitas das vezes na nossa igreja somos assim.
achamos que só os outros é que estão mal. Eu estou sempre bem, atenção. O meu vizinho do lado, o meu irmão da esquina, o meu irmão de há 10 anos ou de há 20 anos, esses têm sempre problemas. E eu não. Eu estou sempre no bom caminho. Aqui o irmão ainda há bocado apresentou numa entidade, mas a entidade é fora da igreja, não nos interessa a entidade para aqui. Interessa-nos nós aqui, presentes, a viver dia a dia, sábado após sábado. Meus queridos irmãos, quando nós deixarmos o nosso orgulho, olharmos para Cristo, nos despirmos precisamente e considerarmos que somos indignos, nós estaremos no bom caminho. Muito bem. Penso que ainda tenho 5 minutos, se não estou enganado, sim. E eu queria terminar esta lição vendo um pormenor que também acho que é importante. O irmão falou muito bem de que Paulo respondeu: o que queres que faça? Certo? Sabem, irmãos, nós, na nossa vida espiritual, se nós não entregamos o nosso coração verdadeiramente a Deus, se nós continuamos com o nosso eu, com a nossa vontade aqui, todos os nossos esforços são baseados na nossa força, ou na falta dela, neste caso. Até os nossos esforços missionários são baseados na nossa força. Mas reparem bem que, a partir do momento que Paulo se entregou ao Senhor, nós vemos que quem dirigiu a sua vida? Quem dirigiu a sua vida? E ele foi, a partir dali, reparem, até cego ele ficou. Certo? Estava ele cego antes ou não? Eu acho que cego ele continuou. Agora fisicamente, antes espiritualmente. E tudo o que aconteceu, vemos que foi dirigido por Deus ou não? Desde Ananias a vir, a derramar sobre ele o Espírito Santo, a curar a sua cegueira, o ele ter ido depois para o deserto para estudar a palavra de Deus, para ver realmente aquilo que estava escrito se cumpriu na vida de Jesus Cristo, para depois pregar aos outros. Tudo isto nós vemos a mão de Deus a guiar a sua vida. Só assim é que é possível, irmãos. Só assim é que é possível nós termos uma igreja forte, nós temos membros fortes, nós vemos o poder do Espírito Santo a atuar na nossa igreja, nós vemos os esforços missionários a resultarem, só assim é possível. Com pessoas completamente consagradas ao Senhor. Isto não há aqui a nossa vontade, a nossa força. Há a entrega ao Senhor. O irmão queria, não sei se tem microfone aqui para o irmão, queria dar uma palavra. Desculpe. Sim, todos podemos ouvir. E está a olhar para cada um de nós. Isto é a prova evidente. O que aconteceu com Paulo é que Jesus estava a seguir os passos de Paulo. Os seus sentimentos, o seu empenho na obra de Deus, tudo isso estava naquele coração. Só que a direção dele estava errada. E é isso que pode acontecer a qualquer um de nós. Exatamente. Zelosos, com vontade de servir ao Senhor, mas podemos estar na direção errada. E em determinada altura, Deus achou que era a hora de intervir. Deus não forçou nada. Jesus não disse assim: olha, tu não dás mais um passo nessa direção. Mas, olha, vê bem o que estás a fazer, porque tu estás, quê? A prejudicar a obra. É a mim que tu estás-me a perseguir. E é com o pensamento que estás a querer servir-me. Porque ele acreditava que o Messias viria para redimir Israel e para tornar... Portanto, e quando ele acorda, porque a realidade é esta, ele estava cego, a realidade é que ele antes já estava cego. E quando ele acorda, ele só tem esta frase: Senhor, queres que eu faça? Portanto, este exemplo de Paulo é fabuloso para nós pensarmos exatamente na vida de cada um de nós. Porque prova que Deus está lá em cima, mas vai seguindo os nossos passos.
E se Deus vê que dentro de mim ou de qualquer um de nós existe um coração que, embora errado nos seus passos, mas que existe o desejo de servir a Deus, em determinada altura Ele vai nos fazer cair e vai nos fazer lembrar que, olha, a tua vontade parece que está certa, mas é aos teus olhos. Então tu precisas de cair, precisas de refletir, porque sem mim nada podes fazer. Foi isso que aconteceu a Paulo. Queria terminar pegando nas palavras do irmão. Desculpe, ainda tenho mais alguém que queira partilhar algo antes de terminarmos. Acho que me dão aqui um minuto de desconto. Sim, irmão. Eu tomei a nota aqui para mim e aplico para mim esta ordem que vem da parte de Deus esta manhã. Sabem, eu posso ter doutrina, eu posso ter cultura, eu posso ter muitos bens materiais, podemos ter muito conhecimento político, podemos ter conhecimento de muita coisa, mas é o Espírito Santo que me transforma, é o Espírito Santo que me torna melhor, é o Espírito Santo que me faz mais manso, mais paciente, mais humilde, mais compreensível, amar mais esta igreja, mais missionária. É o Espírito Santo que faz isto em mim. Se eu não tenho tempo de qualidade de estar aos pés de Cristo, nada isto vai acontecer na minha vida. Muito bem. Queria terminar só dizendo aos irmãos que Jesus interviu na vida de Paulo. Certo? E isso fez toda a diferença para Paulo. Nunca mais Paulo foi o mesmo. A minha pergunta hoje, e queria terminar com esta pergunta: quantas mais vezes Deus tem que intervir na tua vida e na minha vida para nós nos entregarmos a Ele? Bom sábado para todos.
Graças damos à Lara e ao Filipe por este louvor que vem nos dar a certeza que grande é nosso Deus e as obras que Ele faz e nele encontramos paz. Vamos depois passar ao boletim missionário. O semeador saiu a semear. Algumas sementes caíram. O semeador saiu a semear. Algumas sementes caíram no caminho e os pássaros vieram e comeram tudo. Algumas caíram em locais rochosos onde há pouco solo. As plantas cresceram, mas sob o sol quente elas murcharam e morreram. Algumas sementes caíram entre os espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes caíram em solo bom, onde produziram uma colheita abundante, um campo de crentes a crescer juntos, para a glória de Deus. Os agricultores sabem que o bom solo precisa de preparação. Cortam árvores, removem pedras e lavram o campo. Podiam simplesmente espalhar as sementes e esperar pelo melhor, mas os melhores resultados vêm com a preparação. O método do ministério de Cristo prepara o solo. Jesus misturava-se com as pessoas, ele sentia as suas dores e mostrava-lhes simpatia. Ele ia ao encontro das suas necessidades e conquistava-lhes a confiança, e depois elas estavam prontos para segui-lo. Hoje em dia, em todo o mundo, milhares de implantadores de igrejas estão a pôr em prática o método do ministério de Cristo. Na agricultura, para se ter os melhores resultados, é preciso tempo. O mesmo acontece com a implantação de igrejas. Por que é que o fazemos? Porque faz parte da comissão evangélica. Porque foi assim que a igreja primitiva cresceu e é assim que a igreja adventista tem crescido. Por último, mas não menos importante, funciona. Márcio, com certeza, queria ser um vaso de bênção. E Jesus fê-lo esse vaso, mas não da forma com que ele queria, mas sim da forma como Deus sonhara para ele. E que o Senhor nos ajude a ser vasos de bênção. Vamos entoar esse desejo cantando o hino de número 326, Vaso de Bênção. Ao som do instrumento, fiquem em pé. Oh
vimos, Senhor, perante Ti, bom Pai, consagrar-nos a Ti, bom Pai. Aceita, Senhor, este nosso clamor. Aceita, Senhor, o nosso coração, bom Pai. E faz de nós um vaso novo, bom Pai. Amém, Senhor. Usa-nos, Senhor, ao Teu serviço. Pega, Senhor, nas nossas dificuldades e transforma, Senhor, em forças para Ti, bom Pai. Para que, através de Ti, possamos realmente cumprir a missão que deixaste a nós aqui na terra, de proclamar o Evangelho aos outros, bom Pai. E um dia, Senhor, todos reunidos, possamos estar contigo para sempre, Senhor. São os nossos desejos hoje. Te pedimos e te agradecemos pelo nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.